Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e tem histórias tremendas, personagens, heróis e heroínas da fé, homens e mulheres que passaram por situações difíceis, momentos tremendos, e que quando nós lemos essas histórias, nos traz edificação. Então, todas essas histórias têm um papel, na verdade, Deus, Ele nos revelou, como diz aqui o texto, para nos trazer, foi escrito para o nosso ensino. Lá no passado, quantas situações, quantas histórias que hoje, quando nós lemos e meditamos nessas histórias, nos traz ensino para os nossos dias hoje. Situações que as pessoas passaram em momentos diferentes, em épocas diferentes, mas aquele mesmo Deus que operou milagres lá naquela época, é o mesmo Deus que nós servimos e opera milagres hoje. O que nós aprendemos? Aprendemos com esse povo que creu no Senhor, que confiou no Senhor, que no momento de crise, eles foram firmes, eles não olharam para trás, eles permaneceram, e com isso eles tiveram a bênção. Da mesma maneira, nos dias difíceis que possamos passar, se confiarmos nesse Deus, Ele vai abrir o mar, Ele vai fazer com que a gente passe por cima das águas, Ele vai fazer milagres, mesmo na fornalha ardente, Ele vai nos dar vida, no meio dos leões. Então são tantas histórias. Temos também histórias negativas, exemplos negativos para não imitar, de homens que no momento de crer, eles negaram, eles não confiaram, e o resultado foi que perderam a sua fé, perderam a bênção, perderam os milagres. Então, as histórias bíblicas são tremendas, e quando a gente está lendo as histórias, eu gosto muito de ler, principalmente no Antigo Testamento, quantas histórias, quantos personagens, e é fácil quando você está lendo que você sabe o final, você sabe. Então, por exemplo, Daniel foi jogado lá na cova dos leões, e você sabe que no final Deus o livra. Mas quando acontece com a gente está passando ali no estreito, no momento difícil, no aperto, e desemprego, e enfermidade na família, e a gente não sabe o final. Só que a gente tem que confiar como Daniel confiou. Ele não sabia qual seria o final. Uma coisa só ele sabia: eu vou continuar crendo e confiando no Senhor. Aqueles homens, quando foram jogados na fornalha, os amigos de Daniel, na fornalha ardente, 7 vezes mais, eles imaginavam, o máximo que vai acontecer, que é maravilhoso, vamos para o céu, vamos virar carvão, churrasco, vamos para o céu. Mas eles confiaram no Senhor, e o que aconteceu? Deus os livrou. Nabucodonosor, um rei terrível, um rei mau, naquele momento ele teve que se dobrar diante desse Deus. Ele reconheceu o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego como Deus dos deuses. É isso que Deus faz. A gente está passando no estreito, não sabemos o que vai acontecer, meu Deus, que dificuldade, mas quando nós cremos, nós confiamos, como as histórias nos mostram, dos heróis da fé, o Senhor nos dá a saída, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês uma história que não necessariamente foi um final tão feliz, poderia ter sido melhor, e que eu estava lendo, eu estava meditando, e tem muito a ver com as nossas vidas. Deus falou muito ao meu coração, tem muito a ver com o meu dia a dia, e eu queria distribuir, queria compartilhar com você, falar um pouquinho sobre Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 13, Sansão, ele foi o último juiz de Israel. Foram 13 juízes e Sansão foi o último. E depois, logo na sequência da história, vieram os reis, começa então a monarquia em Israel. Mas o fato é que Deus estabeleceu juízes para, em momentos específicos da história de Israel, esses homens e mulheres, nós tivemos a Débora, uma juíza, homens e mulheres, eles estavam ali à frente do povo, não só politicamente, mas também espiritualmente, que
para dirigir o povo na presença do Senhor e para ter bênção, ter milagres nas suas vidas. E no capítulo 13 fala um pouquinho sobre a história de Sansão, uma história de um garoto que nasceu numa família de um homem e uma mulher de Deus, só que a sua mãe não podia ter filhos, ela é estéril, e Deus então fez um milagre, e essa mulher ficou grávida, e veio uma revelação do Senhor, dizendo que o menino que estava no ventre daquela mulher seria um menino especial, e que ele deveria ser separado como nazireu. Ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia cortar o cabelo, então tinha toda uma relação de coisas, porque ele era consagrado ao Senhor. E Sansão, desta forma, ele se tornou tremendo nas mãos de Deus. Não sei se você sabe, mas foram 40 anos que ele foi juiz em Israel. E nesses 40 anos a história de Sansão é tremenda. Uma vez eu estava dando aula nos adolescentes, e tem uma passagem que Sansão, ele viu uma cidade, e o pessoal queria de qualquer jeito matar Sansão, só que ele era muito forte, ele tinha uma força espiritual, era uma coisa de Deus, né? E ele vai numa cidade, ele arranca as portas da cidade. Eu já ouvi pregador dizendo que Sansão, ele era comum, ele era uma pessoa assim comum, como o pastor João, não como eu, forte, né? Era um cara comum assim. Mas aí você fica imaginando um camarada arrancar a porta de uma cidade, não é uma portinha da cidade, colocar nos ombros, levar a porta até o monte e depositar aquela porta. Ele arrancou a porta com os ubrais, com tudo. Ele não era um cara comum, ele era forte, né? Ele era grande, ele era... Fica de pé, Geomir, fica de pé. Ele era um cara grande, fica de pé. Ô, Geomir, já foi filisteu, agora está sendo Sansão, meu. Ó, faz uma envergadura aí, envergadura. Olha aí. Um cara assim, mais ou menos assim. O que fazia a diferença em Sansão era o Espírito Santo de Deus que vinha sobre a vida dele. Mas no decorrer da sua história, Sansão fez muita besteira. E no período de Sansão, o povo estava sendo atacado, e quando ele nasceu, né, no período que ele começou a ser o juiz, vamos assim, no momento que ele se tornou juiz, há 40 anos os filisteus vinham dominando sobre Israel. E olha, os filisteus foram os piores. Israel teve muitos inimigos, mas os filisteus foram, não vou dizer que eram os piores, mas foram os que mais tempo dominou sobre Israel. E os filisteus, diferente dos assírios, diferente de outros povos que eram terríveis, que vinham, matavam, tinham mortes assim, muito maus, eles eram maus. Os filisteus, eles eram muito numa pegada vamos dizer assim, do psicológico. Então eu anotei algumas coisas, né? Ele era um inimigo, eu vou dizer que ele era o mais perigoso que oprimiu Israel. Apesar de não usar métodos terríveis, o que eles faziam? Eles usavam a seguinte estratégia: eles aparentemente eram pacíficos, se infiltravam no meio do povo com casamentos. Eu acredito que as filisteias eram bonitas, eram mulheres bonitas. Então os hebreus, né, o povo de Israel, se apaixonava pelas filisteias, e elas iam entrando, eles iam se misturando, e dessa forma os filisteus, eles iam fazendo isso, no comércio, com contratos, com alianças. Era um grande perigo, até que o alvo era dominar o povo de Israel. Então, quando Sansão está aqui sendo levantado como o juiz de Israel, o povo estava dessa forma, 40 anos de escravidão sobre o comando dos filisteus. Agora, qual o futuro de Sansão? A gente sabe o final da história, né? Eu creio que quase todos sabem o que aconteceu com Sansão. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas
qual o futuro? Eu fiquei pensando, qual o meu futuro? Porque Sansão, ele começou bem. Ele começou servindo ao Senhor, ele era cheio do Espírito de Deus, ele destruiu os seus inimigos, ele era um herói para Israel. Os filisteus tinham medo dele. Quando Sansão aparecia, os caras saíam apavorados, porque ele era um herói de Israel. Mas no passar do tempo, esse Sansão, ele foi tomando decisões. Eu fiquei pensando, Senhor, qual o meu futuro? O que o Senhor tem preparado para as nossas vidas? Eu queria ler lá em Jeremias, no capítulo 29. Se você puder deixar marcado aí Juízes 13, 14, a gente vai estar lendo um pouquinho mais para frente. Mas em Jeremias 29, olha quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Jeremias 29, 11. Quais são os pensamentos de Deus para mim e para você? Todos acharam? Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção na meditação desta noite. Fala, Pai, ao nosso coração. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Eu dependo de Ti, Senhor. Se o Senhor não falar, nós não temos outro Deus. Portanto, Senhor, fala profundamente nas nossas vidas. Eu quero ser, ó Pai, um canal do Senhor. Purifica-me, lava-me, e que eu possa realmente ser um instrumento nas Tuas mãos. Possamos sair daqui, ó Pai, edificados, transformados, mudados pela Tua palavra e pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. E o Senhor, Ele tem para nós, os pensamentos que o Senhor tem são a respeito de nós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E na sequência, então vocês vão me buscar, vocês vão me invocar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Sansão, então, ele teve um chamado. Lá em Juízes, no capítulo 13, no versículo 3 em diante, a palavra de Deus diz assim, Juízes 13, 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, e sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, Sansão, ele já foi anunciado como um milagre. A mãe era estéril, então ela pôde ter filhos. Sansão nasceu, e nasceu dessa forma. E eu coloquei aqui 5 pontos interessantes, importantes, sobre o chamado de Sansão, comparado com o nosso chamado como cristão. Então aqui como disse, né, a palavra de Deus, ela nos traz ensino para o nosso dia a dia. Então, pensando em Sansão, ele foi chamado porque ele foi escolhido por Deus. E segundo a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, a palavra de Deus fala que também nós fomos escolhidos pelo Senhor.
Efésios 1, 3 e 4, diz assim o texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós fomos escolhidos. Nós somos também o povo escolhido, o povo escolhido por Deus, segundo o texto de 1 Pedro, se você puder abrir comigo, 1 Pedro capítulo 2, você não leu a Bíblia hoje, chegou a hora, hein? 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim o texto bem conhecido: vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Nós não éramos povo, estávamos perdidos, estávamos longe da presença do Senhor, mas o Senhor veio, Ele mudou a nossa sorte, Ele mudou a nossa história, agora nós somos povo de Deus. Então, assim como Sansão, eu e você fomos escolhidos. Dá um sorriso para quem está do seu lado de quem foi escolhido por Deus. Vai. Glória a Deus. Segundo lugar, ele foi separado por Deus, ele era um nazireu, ele tinha uma regra, né? O nazireu não podia cortar o cabelo, passar navalha na cabeça, ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia tocar em mortos, não podia ir em velório, né? Não podia passar perto de velório, tinha todo um ritual, mas na verdade ele estava sendo consagrado, e da mesma forma nós também fomos separados por Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, olha que texto lindo, também bem conhecido, né? Romanos 12, 1 e 2, diz assim o texto bíblico: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como ele foi separado para Deus, nós também, em Cristo Jesus, somos separados e devemos buscar essa santificação, né? Nós somos pessoas especiais. Olha que pessoa especial que está do seu lado. Dá uma olhada para ele aí. Tem gente até que fez uma carinha de especial, né? Amém? Então o texto é maravilhoso, está dizendo que nós não podemos nos conformar com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós somos separados, não podemos nos conformar, nos amoldar a este mundo mau. E sim, como Sansão, nós também fomos separados. Em terceiro lugar, ele foi consagrado para Deus, consagrado para sempre. O nazireu, até a morte, ele era consagrado a Deus, ele servia a Deus, ele seria um instrumento nas mãos de Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 6, olha que texto lindo, Hebreus 6, versículos 4 em diante, até o 6. Hebreus 6, de 4 a 6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Então aqui está falando que nós que fomos alcançados
por essa boa palavra, provamos do dom espiritual, do dom de Deus, que temos a salvação. Meus amados, nós fomos consagrados para sempre. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a eternidade como nosso alvo. Louvado seja o nome do Senhor. E permanecer, falar sobre permanecer, porque é impossível que aqueles que provaram tudo isso e caiam. É impossível, porque é um alvo, é um caminho sem volta, é eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou? Você e eu, nós somos eternos. Às vezes a pessoa, né, olha no espelho, está se sentindo mais velho, tem uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali, o cabelo está caindo. Meu irmão, fique tranquilo, você é eterno. E lá no céu, nós teremos um corpo glorificado. Imagina, eu vou estar saradão no céu. Vivo fazendo regime, não pode comer, tudo que é bom engorda. Eu acredito que no céu vai ser tão maravilhoso, que vai ter aqueles manjares que você gosta. Não vai ter diabetes, você vai poder comer doce à vontade. Não vai ter pressão alta. E você vai comer e não vai engordar. Olha que maravilha. As mulheres não terão estrias. Meu Deus. Que é o grande, né? A mulherada fica né? Estria. Todo mundo tem, meu. Até homem tem. Mas nós seremos para sempre do Senhor, eterno. Então o que são 80 anos? Estou ficando velho, estou com 80. Para quem é eterno, você é um adolescente, você é um menino. Fique tranquilo. E assim como Sansão, nós fomos consagrados para sempre ao Senhor. Em quarto lugar, ele deveria se abster do vinho e se encher do Espírito Santo. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor fala também que nós não devemos se encher do vinho, se encher de bebidas, mas ser cheio do Espírito. Efésios 5, 18, diz assim, 5,18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ou em outra tradução, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui sobre essa embriaguez, está falando do vinho, mas é tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que tira o teu equilíbrio, drogas, ira, desobedecer pai e mãe. Opa, que isso, desobedecer pai e mãe? Quando você é desobediente, você está desequilibrado, gritaria, briga, cara que se mata por causa do time, não acontece? Eu já vi um irmão vindo para o culto um domingo, o Santos tinha perdido para o Corinthians, para variar. O corintiano tirou uma onda dele, ele foi embora do culto. Eu quase matei esse irmão, falei, irmão, nós já ganhamos muito deles, não fica assim não. Pelé massacrou os corintianos. Não fica desse jeito, mas a questão não é Corinthians, Santos, Palmeiras, a questão é, aonde está o teu coração, meu irmão? Aí você vê lá os escândalos da FIFA. Pô, a gente torceu tanto pela Copa e já estava certo quem ia ser campeão. Pô, que mancada. Os caras se matando. Não, isso daí vai ser, o que vai ser campeão é esse aí. Pô. Mas a gente é bobo, a gente continua torcendo assim mesmo. Mas o que abster-se do vinho significa ter equilíbrio. E eu só tenho equilíbrio no Senhor. Porque aquele que se embriaga, ele vive cambaleando, não é? Ele não tem equilíbrio. A terra parece que está rodando mesmo para ele. E na fé, e na vida com Deus, eu tenho que ter equilíbrio. E o que me traz equilíbrio? A palavra, o Espírito Santo de Deus. O que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento. Né? Já o que está embriagado, ele não fala coisa com coisa. Aquele que não está cheio do Espírito, ele fala um monte de besteira no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Ele fala as besteiras dele. Hoje acordei,
O meu filho, ele fazia natação, e o professor estava pegando muito no pé, o professor de natação, e ele não soube se expressar, ele era pequeno, e ele chegou na natação e falou assim: pai, hoje o professor estava com a bicha. Eu falei: como assim, meu querido? Ele quis dizer estava com a macaca, né? Aí ele era um bicho feminino, então era a bicha, né? Ele estava com a macaca. Então as pessoas ficam com a macaca porque não tem equilíbrio, falam um monte de besteira. Aquele que é cheio do Espírito, ele pensa 10, 20, 30, 100 vezes antes de falar alguma coisa. Eu mesmo olho no Facebook umas coisas, eu dá vontade de responder esse camarada. Não vou responder, não vou. Mas quando a gente está desequilibrado, a gente responde. E é 2 trabalhos: o responder e depois pedir perdão. Não é assim? Já o equilibrado, que está cheio de Espírito, ele tem discernimento, ele sabe o que faz, ele anda sóbrio, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não fica cambaleando para um lado, ele não fica cambaleando para o outro, mas ele está firme no caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, em 5º lugar, é criado na instrução do Senhor. Lá em Mateus 28, 20, Mateus capítulo 28, no versículo 20, diz assim o texto: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus deixou aqui a grande comissão, e ele, assim como Sansão, ele estava sendo criado na instrução do Senhor, nós em Cristo Jesus somos criados, formados na instrução do Senhor, como diz o texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E nos evangelhos nós temos então a direção de Deus para a nossa vida, e o Senhor deseja que eu guarde tudo isso, todos esses ensinos, para não ficar cambaleando, mas ter um andar sóbrio de homem e de mulher de Deus. E por fim, lá em Colossenses, no capítulo 1, já estou terminando, hein, pessoal? Colossenses capítulo 1, no versículos 9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que lindo, viver de modo digno do Senhor, vivendo de forma que agrade Ele inteiramente, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento, amém, do Senhor. Assim como Sansão, ele foi criado na instrução do Senhor, nós também, como cristãos, nós devemos ser criados na instrução da palavra, para que no dia da adversidade a gente possa tomar decisões, não por impulso, não por desespero, mas nós vamos tomar decisão segundo a palavra de Deus. Agora, o que aconteceu com Sansão? Ele fez as suas escolhas, ele brincou com coisa séria, ele se deixou levar pelas astutas ciladas do inimigo, e numa situação ele procurou uma prostituta, a famosa Dalila. Nós não sabemos o nome da mãe de Sansão, nós não sabemos o nome da mulher de Sansão, mas a prostituta nós sabemos, é a Dalila, né? Incrível isso. Mas o fato é que ele então começou a brincar com as coisas de Deus, ele começou a brincar, ele se garantia na sua força, né? Às vezes a gente se garante como cristão, não, eu sou crente, nada me acontece, macumba não pega em crente, não é? Então a gente vai brincando, e o diabo só está de olho, está só ligado. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
Você lembra daquele leão, um felino que teve no interior? Não sei se foi no sul. A criança brincando ali e o bicho veio e tragou. Houve uma distração, a criança lá pulou o espaço de segurança, foi até perto da jaula. É assim que o diabo faz, ele está preso, mas só está buscando a quem possa tragar. E quando eu me distraio, eu acho que eu sou poderoso, eu posso, eu aconteço, e aí eu fico dependendo das misericórdias do Senhor, que realmente elas não têm fim, e é a causa de não sermos consumidos, mas a gente vai abrindo portas para o diabo. O diabo ele não tem poder de vir sobre a nossa vida, mas a gente abre portas. A gente põe lá no canal uma programação terrível, erótica. Aí nós estamos abrindo porta, os demônios estão entrando na nossa vida. Abre lá no teu celular, no computador, e você está abrindo portas. Uma situação, uma decisão que você toma errada, que não tem a aprovação de Deus, você está abrindo portas. E quando você percebe, o inimigo está bagunçando a tua vida, a tua família, o teu lar, a vida dos teus filhos. E você diz: Senhor, o que está acontecendo? Eu vou na igreja, eu faço oração. Mas você abriu portas. E Sansão, ele foi abrindo portas. Aí então a Dalila chegou para ele e falou: meu bem, qual o segredo da sua força? E mulher tem um poder. Tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E a tola destrói com as próprias mãos. Não estou falando mal das mulheres, não. Estou falando que as mulheres têm um poder maravilhoso que Deus deu para elas, de sendo sábias, edificarem os seus lares. É algo que Deus deu para vocês, mulheres. A Bíblia não fala homens, o homem sábio edifica o seu lar e o tolo. Não, as mulheres, porque a mulher tem esse poder. E aí a mulher foi na orelha de Sansão: e aí, querido, conta, você me ama? Então prova o seu amor. Não é assim? Prova o seu amor. Aí ele falou: bom, a minha força, se você pegar tendões frescos e me amarrar, eu me transformo num homem como o pastor João, um homem comum. Por enquanto eu sou como Luizão. Sansão, Luizão, tudo a ver, né? E aí ela foi lá e pegou já em comum acordo com os líderes filisteus. E ela falou: é o seguinte, tendões, traz tendões frescos, traz, amarra. Aí ela fez uma prova e gritou: os filisteus! Ele arrebentou os tendões. Meu bem, você me enganou. Tolinho, né, ele. Aí falou: não, agora é para valer. Se você pegar cordas novas, cordas que nunca foram utilizadas, e você me amarrar, eu sou como o pastor João, um homem comum. Depois se desconta, João. Aí amarrou todo ele, os filisteus, ele arrebentou tudo. Pô. Aí ela chorou forte, aí ela chorou mesmo. Diz o texto que o coração dele não aguentava mais o choro da mulher. Mas ele ainda deu uma brincadinha. Olha, se você tecer as minhas madeixas, né? O meu cabelo em tranças e tal, fazer desse jeito, aí eu estou frito. Eu sou um homem comum. E ela fez, ele dormiu, e ela fez aquilo lá. Eu fico imaginando quantos dias, né, ficou esse lenga-lenga. E aí quando ela gritou, os filisteus, ele saiu arrebentando tudo. Até que diz o texto que ele não aguentava mais. Não aguentava mais porque ele deu brecha. Não aguentava mais porque ele abriu portas. E o inimigo se instalou na sua vida. Então ele pegou e revelou: olha, se cortar o meu cabelo. E sabe, Deus me deu uma revelação nesse texto. A força não estava no fato dele cortar o cabelo. A força estava em desobedecer o compromisso que ele tinha com Deus. Meu irmão, eu estava estudando hoje à tarde, estava relendo tudo que eu tinha preparado, e Deus falou ao meu coração: não foi cortar o cabelo. E a força dele não voltou porque o cabelo dele cresceu,
Porque no período que ele se tornou escravo, e que ele ficou preso, e que tantas coisas aconteceram com ele, o cabelo foi crescendo, mas o relacionamento de Deus também foi voltando. Por ele ter desobedecido ao Senhor, ele perdeu a bênção. E aí vieram os filisteus, ele realmente se tornou um homem comum, ele foi preso. Quais as consequências? Você vai ler isso lá no capítulo 16, não precisa abrir, depois você pode ler em casa, a gente está com o horário avançado. Ele perdeu a visão. Primeira coisa, furar os olhos de Sansão. Quando nós perdemos a bênção, quando nós permitimos que o inimigo se instale na nossa vida, a gente perde a visão das coisas de Deus, a visão das bênçãos, a visão dos milagres. Ele ficou cego. Segunda coisa, ele se tornou escravo. Ele era um líder, ele era um herói de Israel, ele era um homem consagrado para Deus e por Deus. Ele era um cara que ele chegava e os inimigos tinham medo, porque ele tinha o poder de Deus. Ele se tornou escravo e ele ficou como um animal, rodando uma moinha, como um animal. O diabo faz isso. Ele vai dando corda e você, como numa armadilha, né? Astuta cilada do inimigo, a gente cai. E o inimigo bagunça. Ele se tornou escravo do inimigo. E o texto diz que ele virou motivo de vergonha e de gozação. No finalzinho do capítulo 16, colocam ele no meio do templo, no local onde se faziam os sacrifícios e tinha os momentos de reunião do povo, e colocaram ele para ser ridicularizado diante de todos. Mas nesse período que ele ficou, que ele perdeu a visão, que ele se tornou escravo, que ele virou uma gozação, ele voltou-se para Deus. Ele voltou-se para Deus. Senhor, o Senhor me levantou para ser uma bênção nas tuas mãos. O Senhor me levantou para que eu fosse o libertador de Israel. Usa-me, Senhor, pela última vez. A palavra de Deus relata que Sansão é um dos heróis da fé. E quando ele pega naquelas colunas, muitos dizem que ele se suicidou. Não, ali ele estava numa guerra. E diz o texto que quando ele derrubou, porque a força voltou, não porque o cabelo cresceu, mas porque ele se acertou, ele voltou-se para Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre a sua vida. E naquele momento que ele derrubou aquelas colunas, mais de 1000 filisteus, entre os príncipes e do povo e guerreiros, foram mortos. O texto diz que ele matou na sua morte mais do que na sua vida toda. Ele teve vitória ali sobre os filisteus. E o inimigo foi derrotado. Lógico que era um contexto tudo do Antigo Testamento, era um contexto de guerra, nós estamos no momento da graça, é um outro período que nós estamos vivendo, mas isso simboliza a nossa briga e a nossa luta contra o nosso inimigo. O final de Sansão poderia ser bem diferente, como nós vemos de muitos homens de Deus. Teve uma velhice farta e foi enterrado com seus pais, né? Teve uma velhice, mas ele, dessa forma, foi a sua morte. Mas tudo por conta das escolhas. E sabe, meu irmão, eu volto lá em Jeremias 29, onde o texto diz que os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz, para vos dar o que vocês querem, o que vocês buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E ele não teve uma vida abundante por escolhas erradas. E eu estava lendo e pensando, quais têm sido as minhas escolhas? De que maneira, estou falando para mim agora, porque Deus falou comigo primeiro. De que maneira eu tenho brincado com as coisas de Deus e não tenho levado Deus a sério? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Eu estava ansioso para entregar essa palavra, porque Deus falou muito ao meu coração.
É um texto tão conhecido, eu já preguei muito sobre Sansão nos adolescentes, nos jovens, é um texto legal de falar, mas Deus falava ao meu coração, que portas você está abrindo, de que maneira você tem dado chance para o inimigo entrar na tua vida, na tua família, na tua história. Os meus pensamentos de vós são pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de eternidade. Mas você tem que me buscar de todo o coração, você tem que tomar decisões, buscar-me-eis e me achareis. A vida cristã é uma vida de busca, de entrega. Como tem sido a tua vida? Quais têm sido as tuas opções? As escolhas? Quando o Senhor fala ao seu povo, Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não pede as tuas riquezas, Deus não pede os teus dons, a tua beleza, a tua juventude, Ele pede o teu coração. Se Deus falou ao teu coração, eu gostaria que você fechasse os olhos. E se Deus falou ao teu coração nesse momento de: Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, eu quero mudanças na minha vida. Eu entendo que há áreas da minha vida que muitas vezes eu tenho dado brecha para o inimigo, eu tenho brincado, eu não tenho levado Deus a sério, tem coisas que eu não tenho feito como quando eu me converti. Eu mudei, então mude para Deus, retorne. Conversão é mudança de direção. Converta-se dos seus maus caminhos, diz a palavra, e mude, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te dê a vitória, para que o Senhor faça o que Ele quer fazer, porque os pensamentos de Deus sobre a tua vida são pensamentos maravilhosos. Deus falou ao teu coração, vai ficando em pé no teu lugar, por favor. Não é momento de curiosidade, mas é momento de entrega. Entrega do seu coração. Você conhece tudo que você tem passado, você sabe de como vai a sua vida. Coloque-se diante do Senhor agora, feche teus olhos e você mesmo possa estar falando: Senhor, está aqui a minha vida, eu quero mudança, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero, ó Deus, realmente, de fato, ser um instrumento. Eu fui consagrado ao Senhor, eu fui encontrado, eu fui escolhido pelo Senhor, e eu quero andar segundo a tua vontade, e para isso eu peço a tua ajuda, eu peço a tua orientação, eu peço a tua graça. Enche-me do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Fale com Deus, por favor. Senhor, não quero ser igual, não quero viver na mesmice de uma vida. Quero ter uma vida, como diz a palavra, em novidade de vida, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Faz esse cântico com a tua oração. Vá-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. E como cantamos, renova-me, Senhor. Não queremos ser iguais. Não queremos, ó Pai, andar na mesma rotina de vida. Ó Pai, uma vida normal, uma vida morna. Mas nós queremos estar em novidade de vida, andando segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, sendo renovados pelo Teu Espírito, Senhor, sendo cheios do Teu Espírito, não se embriagando com vinho onde há contendas, mas enchendo-se do Senhor, da Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, nessa decisão. Queremos ser, ó Pai, bênçãos nas Tuas mãos, instrumentos do Senhor, para abençoar as vidas. Sansão foi levantado para abençoar o seu povo. Ele foi levantado para ser bênção na sua terra. E o Senhor mudou a nossa história para sermos bênção, Pai, onde vivemos. Faz isso, Senhor. Usa-nos com unção, com graça, em nome de Jesus. Possamos ter discernimento, possamos ter sobriedade, possamos viver debaixo da Tua palavra. Para isso, Senhor, pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, no nome de Jesus.